Fala aí, investors, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Moleiro, mais conhecido como Kid Investor, e hoje a gente vai iniciar um novo quadro aqui no canal, né? O Beabá dos investimentos ou o Beabá da bolsa, sei lá, vou decidir depois, onde esse quadro a gente vai falar sobre aqueles terminhos que algumas pessoas acabam não entendendo. Às vezes, quando eu vou gravar com alguma pessoa, às vezes eu mesmo acabo falando muitos termos técnicos que vocês acabam não conhecendo e acabam boiando ali no vídeo, acabam não entendendo muito. Então esse quadro Beabá dos investimentos, a gente vai falar bastante sobre esses terminhos que às vezes, né, vocês ficam boiando porque acabam não sabendo o que é cada letrinha e tudo mais. Esse quadro é pra isso. Então a gente vai explicar desde ROI até EBIT, EBITDA e muitas outras coisas que vocês precisam saber aí. Então vamos começar já. E antes de mais nada, por favor, dê o like nesse vídeo porque ajuda muito aqui a equipe do Kit a produzir um conteúdo de melhor qualidade pra você. Além do mais, né, a gente tá produzindo esse conteúdo só pra você. Então se você ajudar a gente, fica muito legal também, tá? Outra coisa, compartilha esse vídeo para que a gente possa levar a educação financeira a mais crianças desse Brasil. E também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então agora sim a gente pode começar o vídeo. Beleza, então antes de mais nada, vou começar com um termo que é relativamente básico e que eu acabo falando bastante nos vídeos de análise de ações, né? Eu falei também no vídeo das análises de ações de Sanepar, falei no vídeo da análise de ações da Randon e também em outros vídeos que a gente acaba falando de análise de ações. É um termo bem comentado, o ROI, né? ROE é um assunto que a gente comenta bastante, né? O Return on Equity, que basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido de uma empresa, tá bom? O que é o patrimônio líquido? Imagina que você quer começar uma empresa e para você começar aquela empresa, você precisa de, sei lá, 50 mil reais. E você tem 25 mil reais, já que você vai usar do seu próprio bolso, mas você ainda precisa de mais 25 mil reais, que esse você vai pedir do banco, de empréstimo mesmo, sei lá. Então a diferença entre os 50 mil e os 25 mil é o patrimônio líquido, tá? Então você tem um ativo de 50 mil reais e um passivo de 25 mil que você vai ter que pagar para o banco. A diferença entre esse ativo e esse passivo é o patrimônio líquido. No caso, então, a diferença nesse caso serão 25 mil reais. É um indicador bem importante na hora da gente fazer a análise de ações, porque nele a gente consegue ter uma estimativa se a empresa tem lucros constantes e tudo mais, tá? Isso varia de empresa para empresa e de pessoa para pessoa, quanto que a pessoa busca, mas eu costumo buscar uma empresa que tenha um ROI acima de 12 a 15%, dependendo da empresa, tá bom? Mas às vezes, se uma empresa tem outros indicadores legais e um ROI que às vezes não é tão alto, também não é um grande problema, tá? Para deixar isso claro. Agora vamos falar de outro indicador, vamos falar de free float, tá? O que é o free float? Imagina que você tem uma empresa aí que tem 100 milhões de ações disponíveis para a empresa toda. Então, ela tem ali, sei lá, 60 milhões de ações para os sócios majoritários da empresa e para quem já trabalha na empresa, tá? Então, os sócios sêniores, sócio majoritário, sócio nominal, tudo mais, tem 60 milhões de ações para essas pessoas. Eles resolvem disponibilizar pro mercado, para a bolsa de valores, 40 milhões de ações. Tá? Então, essas 40 milhões de ações e essas ações que é distribuída para o mercado chama de free float. Então, novamente, se a empresa tem 100 milhões de ações e 40 milhões são distribuídas na bolsa de valores para o mercado comprar, então o free float daquela empresa é de 40%. Beleza? Novamente, mais um indicador, tá? Outro indicador que é muito legal da gente saber é o payout, tá? O que é o payout? O payout nada mais é do que a quantidade, né, a porcentagem da quantidade de lucro que uma empresa tem que é distribuída aos seus acionistas. Então, imagina que uma empresa teve ali 100 milhões de reais de lucro e ela distribui para os acionistas dela 60 milhões de reais em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Isso significa que o payout dela é de 60%. Então, o payout nada mais é do que a quantidade de lucro que uma empresa tem que é distribuída aos acionistas em forma de dividendo e JCP, tá? Juros sobre capital próprio. Bom, então agora vamos falar do dividend yield, que tem relação com o payout, né? Porque payout é aquilo que é pago em forma de dividendo e o dividend yield é só uma métrica, né, para olhar para saber quanto que uma empresa paga de dividendos, beleza? Então, basicamente, o dividend yield é o quanto que uma empresa paga de dividendos em relação ao preço dela, tá? Então, vou explicar melhor. Imagina que uma empresa, uma empresa que custa 100 reais uma ação dela, paga R$1 de dividendo por ação, tá? Por uma unidade de ações aí. Então, significa que o dividend yield dela é de 1%, tá?
Então, o dividend yield é nada mais do que o retorno que você tem em forma de dividendos e juros sobre capital próprio em relação ao preço daquela empresa. Alavancagem agora é mais uma coisa que a gente vai saber aqui, que eu vou explicar para vocês. A alavancagem é uma coisa muito legal da gente saber caso você queira montar uma sua empresa, caso você queira ter o seu negócio próprio, ou caso você queira investir em outras empresas pela bolsa de valores, ou em forma de startups, ou em qualquer outra coisa. É um termo muito legal de você saber, tá? O que é a alavancagem? Bom, a alavancagem nada mais é do que uma empresa acaba pegando dívidas para ganhar mais dinheiro. Então imagina que, a empresa vai lá e pega 15 milhões de reais em dívidas e eles usam esses 15 milhões para reinvestir no negócio deles. Então eles fizeram uma alavancagem, eles alavancaram o patrimônio deles, pegaram uma dívida para usar essa dívida para fazer mais dinheiro. A gente sabe que nos investimentos é uma coisa muito arriscada para se fazer, né? Muitas pessoas fazem e acabam, quebrando a banca aí. Salve pro meu mano Pete, que já fez day trade e perdeu 150 mil reais em 1 minuto, porque tava alavancado lá e perdeu uma grana. Então a gente sabe que nos investimentos, a alavancagem não é uma coisa muito legal de se fazer, porque é muitíssimo arriscado e normalmente é feito com especulações, tá? Então a alavancagem nos investimentos não é muito legal, mas se você é uma empresa e sabe que aquilo vai te trazer um retorno legal, não é uma forma ruim, né, de ganhar mais dinheiro, tá bom? Então, isso que significa alavancagem. É por isso que às vezes vocês veem empresas que têm, uma dívida que nem a Ambev, A Ambev tem um caixa quase de 15 bilhões de reais e tem uma dívida de 3 bilhões de reais. Aí você pensa, por que ela não paga essa dívida? Porque ela tá alavancando, entendeu? Ela tá fazendo ali a alavancagem, tá bom? Então, basicamente isso. IPO, tá? IPO é um termo muito utilizado, né? É um termo que é um nome chique aí, as pessoas podem dizer, que é para quando uma empresa vai abrir capital na bolsa de valores, tá? Como que funciona o IPO? Basicamente, quando uma empresa quer captar dinheiro para reinvestir na sua empresa, sem ter que, por exemplo, alavancar, como a gente disse na última forma, eles querem que outras pessoas comprem pedaços das empresas dela para usar aquele dinheiro para investir, eles fazem um IPO na bolsa de valores. O IPO na bolsa de valores, ele funciona no mercado primário, tá? Vamos usar de exemplo a Pets, que fez aí o IPO há pouco tempo atrás. Muita gente entrou no IPO da Pets. O que isso significa? Que a empresa ia distribuir as ações, tá? Ia distribuir as ações para o mercado, e aí as pessoas entraram no IPO da Pets e deram dinheiro para a Pets, comprando uma participação, né, na empresa, na companhia, e aquela companhia, né, a Pets no caso, ela usou aquele dinheiro que os acionistas minoritários deram para reinvestir naquele negócio. Então, IPO é quando a empresa quer abrir capital na bolsa para ganhar dinheiro e reinvestir no seu próprio negócio, beleza? Isso acontece no mercado primário. O mercado primário é quando você está comprando as ações pela empresa, tá? A empresa te vende aquelas ações. Depois que acontece o IPO é só pela primeira vez, tá? Então, teve o IPO da XP Inc., por exemplo, lá na Nasdaq. O IPO é quando a oferta é feita pela primeira vez. Depois que passou, por exemplo, já não é mais IPO. A empresa só está com o capital aberto. Então, na primeira forma, né, no mercado primário, é quando você compra as ações diretamente da empresa. Já no mercado secundário, é quando já passou o IPO e tudo, e você compra do indivíduo que está vendendo a ação do outro lado do home broker, por exemplo. Bom, então agora vamos falar de benchmark, né, ou benchmarking, que é a mesma coisa. Bom, basicamente o benchmark é uma forma de você fazer uma comparação de algum ativo financeiro ou da sua própria carteira de investimentos com algum outro título, tá? Então seja esse título o CDI, seja esse título a Selic, ou então a média do Ibov, o IFIX, dólar ou qualquer outra coisa, tá? Então nessa você pode fazer uma comparação com gráficos, o próprio Trademap, caso você sincronize a sua carteira lá, ele vai te mostrar o benchmark, de quanto a sua carteira está em relação ao Ibov, né, o Ibovespa, ou então quanto que ela está em relação ao CDI, ao dólar e tudo mais. Isso é um benchmark. Circuit Breaker. Vamos falar de uma coisa que aconteceu cerca de 5 ou 6 vezes esse ano, que você deve ter ouvido falar de Circuit Breaker, principalmente nessa pandemia, né? Antes não era uma coisa muito falada, mas como aconteceu 6 vezes esse ano, tá todo mundo falando. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa Circuit Breaker, tá? Então o Circuit Breaker é um mecanismo usado pelas bolsas de valores quando acontece grandes oscilações de preços e quando acontece uma grande volatilidade na bolsa. Isso acontece basicamente quando a bolsa cai muito e, tipo, daqui pra cá, sabe? No início desse ano, quando a bolsa caiu 12% por causa do coronavírus, eles ativaram aí um Circuit Breaker para evitar maiores quedas, tá? Então, resumindo muito, o Circuit Breaker é um mecanismo usado pela bolsa
para quando tem grandes oscilações de preço e grande volatilidade, eles acionam o Circuit Breaker para parar a bolsa fica fechada nesse tempo para evitar maiores quedas, entendeu? EBIT agora, Earning Before Interest and Taxes. Como o próprio nome já diz, é um indicador, né, que basicamente é o lucro da empresa, tá? Né, todo o lucro da empresa antes das taxas e impostos que a empresa tem que pagar. É praticamente como se fosse um lucro bruto daquela empresa, isso é o EBIT. Bom, agora a gente vai falar de Tag Along, tá? O que é o Tag Along? Tag Along é um mecanismo de proteção do acionista minoritário daquela empresa. Ou seja, eu, você e quem compra as ações da empresa ali na Bolsa de Valores, tá? Então, como funciona o Tag Along? Por que eles protegem a gente? Imagina que você investe em uma empresa e essa empresa é vendida para alguém, tá? E por acaso você acaba não gostando daquela pessoa que acabou comprando a empresa e o gestor dela muda e tudo mais. O Tag Along é uma forma de você deixar uma sociedade, caso, né, novamente, a empresa seja vendida ou algo do tipo. Então é muito legal que você busque um Tag Along, né, quanto maior melhor, mais perto de 100% é algo interessante, tá? Então, óbvio que não é uma coisa para você se basear totalmente na sua análise, até porque não é muito comum de uma empresa ser vendida, principalmente se é uma empresa grande, né? Então, assim, é legal que você busque um Tag Along alto, mas também não significa que se não tem Tag Along, se tem um Tag Along baixo, você vai deixar de comprar a empresa por aquele motivo. Bom, investors, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, um vídeo mais básico aqui, mas foi um vídeo só de introdução para esse quadro novo. E caso vocês tenham gostado, eu peço novamente que vocês comentem aqui no vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, porque eu vou saber que você achou interessante. E se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. E pra gente levar a educação financeira para mais crianças do Brasil, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Até a próxima e tchau!